o seguinte comunicado. Nós vamos mostrar aqui na tela do expediente. E eu vou fazer um resumo aqui. A Federação Peruana de Futebol informa que, encerrada a partida disputada no dia 5 de outubro de 2017 contra a seleção da Argentina, o jogador Paulo Guerreiro foi submetido ao controle antidopagem de acordo com o protocolo geral estabelecido pela etapa eliminatória da competição Rússia 2018. E aí vem o que interessa. Hoje, dia 3 de novembro, às 14h09, horário de lá, do Peru, o presidente da Comissão Disciplinar da FIFA comunicou a medida de suspensão provisória de Guerreiro por 30 dias. Então, às 14h09 do dia de hoje, no horário lá de Lima, no Peru, que agora com o horário de verão, 3 horas a mais aqui, ou seja, 5h09, no nosso horário de Brasília, a Federação Peruana foi comunicada que Guerreiro está suspenso preventivamente por 30 dias. A Federação Peruana acata e respeita a decisão da FIFA e confia em que pronto se esclareçam todos os detalhes e se resolva definitivamente esse processo. Ele não jogará as partidas contra a Nova Zelândia, nos dias 11 e 15 de novembro. Está suspenso por 30 dias, preventivamente, e ainda a ser marcado acontecerá um julgamento. Ainda não foram revelados detalhes da substância encontrada e tal, mas a informação é essa no comunicado. Suspensão de 30 dias para Paulo Guerreiro. Hoje é dia? 3 de novembro. Então, praticamente, se voltar, só joga na reta final do Campeonato Brasileiro, né? Terminaria a punição dia 3 de dezembro. E as duas finais da Sul-Americana, se o Flamengo se classificar. 3 de dezembro, se não estou enganado, é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Né? E as finais da Sul-Americana acontecem na primeira quinzena de 6 e 13 de dezembro. Então. As finais da Sul-Americana, 6 e 13 de dezembro. Se for o caso, né, desses 30 dias expirarem. Mas acontecerá um julgamento. Efetivamente, aí quando terminar... Nesse período? Sim. Provavelmente. Bom, é fato. Ele não enfrenta a seleção da Nova Zelândia. Tá então, ele pode voltar antes, caso seja absolvido, né? Mas eu queria entender, para ele estar suspenso preventivamente, deu positiva a contraprova? Isso. É isso? Exatamente. Foi encontrada uma substância, né, que está naquele quadro S6 estimulante, naquela categoria, e feita a contraprova, constatada a presença da substância, ele pegou essa suspensão preventiva. Agora de 30 a seleção dias. do Peru, por meio lá dos meios jurídicos, vai fazer a defesa do atleta, né? Vão explicar lá os médicos e o próprio jogador que raio que ele tomou aí para ser suspenso. Exatamente. Lá no Peru falam muito que ele estava gripado, que ele teria utilizado descongestionante nasal, né, para gripe, para conseguir respirar melhor e tal, é o que se fala por lá. O certo é que foi encontrada na urina do Guerreiro uma substância que não é permitida, ele está suspenso e essa é a notícia do dia. Vamos aguardar os desdobramentos. E também o Flamengo aqui tem que se pronunciar, é o clube do Paulo Guerreiro. A nossa produção está mantendo contato com algum dirigente do Flamengo, o doutor Márcio Tanuri. Vamos tentar ouvir alguém do Flamengo, porque o Flamengo faz parte deste processo. O Guerreiro é atleta do Clube de Regatas Flamengo. Pois não, Eugênio? Só para pontuar, né? Uhum. Talvez no principal momento da carreira do Guerreiro. Sem dúvida. Nos 2 jogos que vão definir se a seleção peruana volta a uma Copa que não acontece desde 82. É fato. Eu não sei se era a hora de fazer. O objetivo dele. Eu, Guerreiro, líder da seleção peruana, conduzo o meu time de volta a uma Copa. Eu acho que esse é o auge da carreira do jogador. Ele fez gol no Mundial de Clubes, que também é importante. Mas pro país dele, né, pro ídolo, uma Copa do Mundo. Inclusive aqui o último parágrafo da nota ilustra bem isso que vocês estão falando. Olha aqui, ó. Paulo, capitão e líder da nossa seleção, cumpre com um rol muito importante para o nosso selecionado e fora do campo a qualidade da sua pessoa, que sempre ficou muito claro. Valorizamos muito a sua imensa contribuição à nossa seleção. Pelo que fez por Peru e também pela Federação Peruana de Futebol, e todos estão solidários com ele neste momento difícil. É o último parágrafo
parágrafo ali da nota em relação. É o principal jogador peruano, o principal jogador da seleção peruana. Ainda que assim, eu acho há muito tempo que a seleção peruana, o maior problema da seleção peruana nos últimos 30 anos não foi falta de jogador. Não que ela tenha tido gerações extraordinárias, mas assim, teve Palácios que jogou no Cruzeiro, teve Solano que jogou no Newcastle, teve Pizarro, que era um bom centroavante, Farfán, que pode ser o substituto dele, que eu brinco que joga para se divertir, né? Deve ser o Farfán. Mas deve jogar o Farfán aí. Deve jogar. A organização da seleção peruana sempre foi muito mais problemática. Os jogadores, eles tinham, não muitos, mas tinham ali. O Guerreiro conseguiu fazer parte de um time organizado do Ricardo Gareca e ele pode sair de herói nacional para vilão, né? Dependendo do que acontecer nos desdobramentos do caso do doping. O jogo contra a Nova Zelândia, é claro que você olha para a seleção peruana e a seleção da Nova Zelândia. A seleção peruana é favoritíssima, mas na Copa de 2010, no grupo Eslováquia, Paraguai, Nova Zelândia e Itália, a Itália ficou em último lugar. A Nova Zelândia ficou na frente da Itália. E sem Guerreiro, é um fato, a seleção peruana fica menos forte. Né? A seleção peruana tem um histórico desde lá dos anos 30 de morrer na praia. Pode ter conquistado um título sul-americano em 37 com o Theo Fernandes. Havia uma expectativa histórica em torno do futebol peruano, que sempre teve jogadores habilidosos, que eles pudessem ir adiante em uma série de situações. Inclusive teve uma Olimpíada, né, que eles se envolveram numa grande confusão, 36, que voltaram, não disputaram o jogo decisivo, voltaram contra a organização. Mas no ano seguinte ganharam a Copa América, o Campeonato Sul-Americano. Mas assim, é o quase campeão moral, tinha a possibilidade de... Mas assim, se resume a isso. Em tantos anos de história, grandes conquistas. Eles têm duas conquistas de Copa América, né? Como a seleção do Chile tem duas conquistas de Copa América. Sim. Teve a segunda conquista... Foi Lolo Fernandes nos anos 30, 37, que foi o time campeão da Copa América de 37, e depois a geração de Rubinho, Zé Campos, Fernandes, Jupitaço, Fuentes, Charlie Mifflin, Bailon, Perico Leão, Cubijas e Gajardo, que é o time que enfrentou o Brasil em 70. Uma grande geração. Ganhou em meio a isso muitas e muitas decepções. Sem dúvida. O Paulo Sérgio, você tem toda uma trajetória, toda uma vida na Alemanha, né? E você falou do Guerreiro na Alemanha. Qual é a imagem que o povo alemão, que o futebol alemão tem de Paulo Guerreiro? O que se fala de Guerreiro lá na Alemanha? Eu tive a possibilidade de jogar com outro peruano, que foi o Pizarro, né? E sem dúvida nenhuma foi um dos grandes atacantes com quem eu joguei, peruano. E o Paulo, ele veio na sombra do Pizarro e começou a abrir o seu mercado na Alemanha. Tanto é que no Hamburgo foi o seu melhor tempo na Alemanha e fez com que ele fosse contratado pelo Bayern de Munique. O Bayern de Munique hoje só contrata jogadores que tiveram êxitos nas outras equipes. Então nós podemos entender que o Paulo hoje na Bundesliga, no campeonato alemão, na Alemanha, tem uma presença assim muito importante. E como estou ouvindo, é algo assim muito triste, não só para nós brasileiros aqui, que acompanhamos o Paulo, acompanhei um pouco ele também no Corinthians, onde ele saiu muito triste porque ele queria ficar em São Paulo e teve essa transferência para o Rio de Janeiro, para o Flamengo. Sem dúvida nenhuma, é um dos jogadores que são um dos jogadores mais importantes da equipe peruana e sem dúvida nenhuma vai fazer muita falta e não vejo um outro substituto para o Paulo Guerreiro hoje na seleção peruana. Pois é. Pelo que o nosso companheiro Davi Hernandes lá do El Comércio disse, o Davi Hidalgo, perdão, o Farfán surge aí como o mais provável substituto. Eu não estou comparando... Mas não faz gol, né? Não faz gol, exatamente. Ele é mais ponta. E o Guerreiro, vai lembrar, é o maior artilheiro da história da seleção peruana. Eu não estou comparando jogadores porque não há termo de comparação entre jogadores. Mas podemos comparar as importâncias para as suas seleções. O Guerreiro é para a seleção peruana o que o Neymar é hoje para a nossa seleção brasileira. Ele é o principal jogador. É como se nós brasileiros tivéssemos recebido uma notícia do Neymar. Como é que é? Hoje é um dos jogadores, dos principais jogadores, até batedor de falta, pênalti. É um jogador que tomou as rédeas da equipe e chamou a responsabilidade para ser.
Exatamente. Inclusive fez o gol, né, com a colaboração do Ospina. Imensa colaboração. Imensa colaboração que levou a seleção peruana até a repescagem da Copa. Eu estou curioso para saber o que o Flamengo vai decidir a partir de agora, né? Porque a cúpula do Flamengo está reunida. Eu tenho uma notícia para você. É, né? Eu tenho. Vai renovar o contrato? Não sei, mas a nossa produção acabou de falar com a assessoria. Foi com quem que falou? Assessoria do Guerreiro? Assessoria de imprensa. E o Flamengo vai se pronunciar oficialmente, através de uma nota, quando for notificado pela CBF. Porque o processo é o seguinte: Federação Peruana, Conmebol, CBF, CBF, Flamengo, Flamengo é afiliado à CBF via Federação do Estado do Rio de Janeiro, então tem todo esse trâmite. Quando o Flamengo for comunicado oficialmente da situação, ele vai se pronunciar por nota. Eu estou levantando essa bola porque a gente discutiu há um mês aqui, há um mês a gente vem discutindo a renovação de contrato do Guerreiro com o Flamengo para ganhar R$1,5 milhão por mês. Eu acho que essa notícia, dependendo do desdobramento e se o tamanho dessa suspensão não for só esses 30 dias, né? Pode ser 6, pode ser 1 ano, sei lá. Essa coisa de suspensão pode acontecer qualquer coisa, né? Podem ser meses, 6 meses, 5 meses, tal, como pode ser, de repente... O princípio é pena mínima de 2 anos, não é isso? Então, você imagina isso daí? A gente estava comentando isso antes do programa. Ele fará no dia 1º de janeiro, ele fará 34 anos. Então tá, então 34 anos. Aí pega uma suspensão de 2, o jogador vai ficar 2 anos afastado. Eu acho... Nessa faixa etária? Eu não estou passando a mão na cabeça do Guerreiro, não. A gente tem que ser contra essa coisa de doping. Mas 2 anos, gente, eu acho 2 anos uma coisa muito forte para suspender um cara e deixar que o cara exerça a função dele. Acho que tudo isso é precoce. Não. É claro que tudo é precoce. Eu tô tentando enxergar lá na frente porque é importante a gente enxergar lá na frente, né? Vai depender do detalhe, da substância, do julgamento, da defesa, de como será interpretada a situação, mas ele será suspenso. A grande questão para mim agora, nesse momento, é a questão jurídica em relação ao jogo Flamengo e Grêmio. Porque tem uma suspensão. A FIFA notificou a Federação Peruana de que ele está suspenso por 30 dias preventivamente. O Flamengo não foi notificado porque não chegou na CBF. Sim. Até porque hoje é emenda de feriado, a CBF não está trabalhando. Estamos num feriadão. Mas o Flamengo vai consultar a CBF, pois é. O Flamengo vai consultar a CBF para saber se pode escalar ou se não pode escalar. Entre nós, né? O Flamengo não usou o jogador. Para que escalar, né? O Flamengo não usou o jogador nas últimas 2 partidas. A gente também discutiu aqui. Será que o Guerreiro não poderia ter entrado em campo nos 2 jogos contra o Fluminense? Não dava. Esse último, inclusive. Essas imagens são de hoje pela manhã, o treinamento no Ninho do Urubu. Ele se movimentou normalmente. Então o Flamengo que seja safo, né? Agora tá na moda falar safo, ser esperto, ser malandro, e não coloca o cara em campo, para não dar rolo. O Flamengo vai ganhar o quê colocando um jogador que agora, pela informação oficial e da Federação Peruana, está suspenso por doping? Para que escalar, né? Para que escalar realmente? E o curioso é que ele tomou conta no noticiário nas últimas semanas em relação a essa lesão, aqui sendo acusado pela torcida ou por parte dela de estar se preservando, lá no Peru um temor muito grande que ele jogasse e pudesse agravar a lesão, e agora ele só se falava nesse assunto nos últimos tempos e agora acontece essa situação aí com o Guerreiro, que está suspenso por 30 dias, ele não pode jogar futebol por 30 dias a princípio e haverá um julgamento da situação. Nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho de Corinthians e Palmeiras, mas já que estamos falando de Guerreiro, ele teve uma passagem muito boa pelo futebol alemão. Paulo Sérgio, amanhã